Na aula de hoje a gente vai falar sobre equação Diofantina. Vamos trazer alguns exemplos e alguns teoremas também. Então vamos lá para a aula. Uma equação Diofantina é qualquer equação dessa forma aqui, onde o a, b e o c são inteiros e a variável x e y aqui também vão ter que ser inteiros. Então, qualquer equação desse tipo aqui é dita como uma equação Diofantina linear. E qualquer par de inteiros x0 e y0 que satisfaz essa equação aqui, a gente diz que é uma solução para a equação Diofantina. Vamos ver um exemplo agora. Dado essa equação aqui, a gente pode obter algumas soluções. Por exemplo, se a gente pegar o x como sendo 4 e o y como sendo 1, então 3 vezes 4, 12, com mais 6, 18. Então, x0 igual a 4 e y0 igual a 1 é uma solução para essa equação Diofantina. Exemplo, dada a equação Diofantina, 2x mais 4y igual a 7, determine algumas soluções para essa equação. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que, para qualquer que sejam os inteiros, essa soma aqui vai sempre resultar no número par. E o número par não vai poder ser igual a 7. Então, essa equação Diofantina não possui solução. A gente pode observar o seguinte, que a equação Diofantina linear ax mais b igual a c, ela não vai possuir uma solução se o MDC entre a e b não dividir o número c, certo? Então, se você tem a equação Diofantina, onde o MDC entre esse rapaz e esse não divide esse, então a equação Diofantina não tem solução. Teorema. A equação Diofantina linear ax mais by igual a c tem solução se somente se o d divide c, onde o d é o MDC entre a e b. Então, vamos fazer a primeira parte da demonstração. Então, vamos supor que a equação ax mais by igual a c possui uma solução. Então, isso significa dizer o quê? Que existe um par de inteiros, x0 e y0, de maneira que ax0 mais by0 é igual a c, certo? Então, assumindo aqui que o MDC entre o A e o B é igual a D, então isso significa dizer que existem dois inteiros, R e S, tais que duas coisas acontecem. Que A é D vezes esse R e B eu posso escrever como D vezes S, uma vez que D é o MDC entre A e B. Então, juntando essas duas informações, a gente consegue perceber o quê? Que o C, que era AX0 mais PY0, a gente pode escrever como sendo DRX0 mais DSX0. A gente pode colocar agora o D em evidência. Então, vai ficar D, que multiplica RX0 mais SY0. Agora, note que isso daqui é um número inteiro, porque R, S, X0 e Y0 são tudo número inteiro. Então, isso daqui é D vezes 1K, onde o K pertence aos inteiros. Então, isso significa dizer, em outras palavras, que C é D vezes 1 inteiro. Então, isso significa dizer que D divide C. Agora vamos
fazer a segunda parte da demonstração, certo? Então a gente vai supor que o D divide o C, certo? Onde o C é a equação AX mais BY. Então, como o D divide o C, então existe um inteiro T, de maneira que o quê? Que o C é D vezes T. Por outro lado, o MDC entre A e B é igual a D. Tem um teorema que diz que existem dois inteiros, que eu vou chamar de x0 e y0, de maneira que ax0 mais by0 é igual a D. Sendo assim, juntando essas duas coisas, C é D vezes T, só que D eu posso substituir por ax0, by0 vezes T. Aqui a gente pode escrever como sendo A T x0 mais B T y0. Então isso significa dizer que a gente pode escrever o x como sendo T vezes x0, onde o T é C sobre D. E o y a gente pode escrever como sendo TY0, onde o T é C sobre D y0, que é uma solução para essa equação aqui. Ax mais by igual a C. Então, o teorema está demonstrado. Teorema. Se o C divide C, certo? Onde o D é o MDC entre A e B, e o par de inteiros x0 e y0 é uma solução particular para a equação Diofantina Ax mais By igual a C, então todas as outras soluções desta equação são dadas por essas duas fórmulas. Essa fórmula aqui para x e essa fórmula aqui para y. Vamos começar supondo que o par x0 e y0 de números inteiros é solução para a equação de Diofantina. Então, ax0 mais by0 é igual a C. E vamos supor que exista outra solução qualquer, que eu vou chamar de x1, y1. Então, isso daqui acontece. Juntando essas duas coisas aqui, a gente vai chegar aqui a ax0 mais by0 é igual a ax1 mais by1. Então, aqui, a gente passa o x0 para lá, vai ficar a x1 menos x0 igual a b y0 menos y1. Daqui, vamos guardar essa equação aqui, essa igualdade. Agora a gente tem que o MDC entre o A e o B é igual a D. Então, por definição de MDC, existem dois inteiros, que eu vou chamar de R e S, de maneira que A é D vezes R e B é D vezes S. E além disso, esses dois números, R e S, eles são primos entre si. Se eles são primos entre si, o MDC entre R e S é igual a 1. Ok? Então a gente pode substituir o A e o B, certo? E a gente pode reescrever essa igualdade aqui da seguinte forma: R x1 menos x0 S y0 menos o y1. Então, dessa forma, a gente tem o quê? Que o R, esse número R, ele vai dividir S vezes
y0 menos y1. Como o MDC entre R e S é igual a 1, porque o R e o S são primos entre si, então isso daqui significa dizer que o R divide y0 menos y1. Então isso quer dizer duas coisas. A gente pode tirar aqui o y0 menos o y1 é R vezes T, e x1 menos x0 é igual a S vezes T, onde o T é um número inteiro. Ok? Então, a gente pode reescrever esse x0 e o y0 da seguinte forma. O x1 é x0 mais st. Então, o S eu posso escrever como sendo B sobre D vezes T. E o y1 vai ser o y0 menos RT. Então, isso aqui vai ficar y0 menos A sobre D vezes T. Certo? Então, a primeira coisa é observar que esse x1 e esse y1 também é solução da equação de Diofantina. Então, vamos verificar. Então, vai ficar ax1 mais by1. Então, vai ficar a vezes x0 mais b sobre d vezes t mais b vezes o y1 menos a sobre d vezes t. Então, aqui vai ficar ax0. Quando a gente multiplicar aqui, vai ficar a vezes b sobre d vezes t mais by0 menos a vezes b sobre d vezes t. Dá para cancelar aqui, vai ficar ax0 mais by0, só que essa soma é igual a c. Então, x1 e y1 também é uma solução para a equação de Diofantina. Então, recapitulando, se o D é o MDC entre A e B e divide C, então a equação de Diofantina AX mais BY igual a C admite um número infinito de soluções. Basta para isso você encontrar uma solução particular e encontrar também o MDC entre A e B, e as soluções vão ser dadas por essas duas fórmulas aqui. Exemplo, vamos determinar as soluções para essa equação de Diofantina. Então, a primeira coisa é encontrar esse cara que está fazendo o papel do A, do B e do C. Então, a primeira coisa é encontrar o MDC entre A e B. Então, o MDC entre 172 e 20. Então, a primeira coisa é dividir 172 por 20. Então, aqui dá 8, que dá 160, sobra 12. Agora, a gente pega o 20 e divide por 12. Dá 1 e sobra 8. Agora, a gente divide o 12 por 8. Dá 1 e sobra 4. Aí, o 8 dividido por 4 dá 2 e deixa resto 0. Então, quando a gente achar o resto 0, o MDC vai ser o resto anterior. Então, o MDC é 4. Então, agora a gente tem que verificar se o D, que é o MDC, divide o C. Então, note que o 4 divide 1000. Então, isso significa dizer que essa equação de Diofantina admite infinitas soluções. Então, a gente pega uma solução qualquer, eu vou pegar x0 igual a 500 e y0 igual a menos 4.250.
Então, quem vão ser as soluções? As soluções vão ser x igual a x0 mais 20 sobre o MDC vezes t. Então, vai dar 500 mais 5t. E o y vai ser menos 4.250 mais 172 sobre 4 vezes t. Mas não, aqui é menos. Só corrigir aqui. Menos. Então esse aqui fica menos 4.250 menos 43t. Onde t é um número inteiro.